do Joinville. Hoje, 29 de novembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, e uma quinta-feira que o nosso glorioso amigo Emerson deve estar feliz da vida, que é o nosso cinegrafista aqui da casa, que é torcedor número 1 do Atlético Paranaense. E o Atlético passou para a final da Sul-Americana e vai esperar agora o vencedor de Júnior de Barranquilla, parece, né? Isso. E com grandes possibilidades de conquistar o título da Copa Sul-Americana. E aqui no nosso cotidiano fica a expectativa e o nervosismo da última rodada do Campeonato Catarinense, onde o Avaí conseguiu brilhantemente subir à primeira divisão, ao ficar em terceiro lugar na Série B, e agora a expectativa é com relação à Chapecoense. Chapecoense tem um jogo importante em casa e a Chapecoense que, segundo o Ingo me informava agora, a Chapecoense fazem hoje, é hoje? Hoje, 2 anos, né? Hoje, 2 anos daquele trágico acidente com a queda do avião da delegação da Chapecoense, e a Chapecoense está numa situação complicada. Joga em casa contra o São Paulo, precisa vencer o jogo ou até mesmo empatar, mas vai depender de resultado. Se a Chapecoense vencer, não depende de ninguém e ela consegue permanecer na primeira divisão, o que é bom para Santa Catarina, porque daí ficaremos na primeira divisão com Avaí já classificado pela segunda divisão, subiu, e a Chapecoense permanecendo na primeira divisão. Se acontecer isso, nós ficaremos com 2 na primeira e 2 na segunda, haja vista que o Joinville caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ô Ingo, alguma novidade com o referência ao Clube Náutico Marcílio Dias, o estádio das duas avenidas, como tem o meu amigo Antônio Carlos Corman, ele costuma dizer que o estádio Dr. Esse Luiz é o estádio das duas avenidas? Boa tarde, Eladio, boa tarde a você da Univale. Realmente, novidade é a chegada do meia Giba, o Giba que veio do Ituano, mas o Giba também já esteve aqui no futebol catarinense, ele jogou a Série B do Campeonato Catarinense pelo Guarani de Palhoça, e naquela ocasião do campeonato ele foi eleito o melhor jogador da competição, o Giba, que é meia, e estamos esperando ainda hoje, o marinheiro ali, a equipe do Marcílio Dias, a chegada do Jean Dias, o Jean Dias que pertence à equipe do Brusque, mas parece que o Brusque não tem mais interesse, então o Jean Dias, o Marcílio tem um interesse, deve chegar aqui na nossa região. Então são mais 2 jogadores que estão chegando para somar. As obras fora de campo seguem aceleradas, realmente, parte de vestiário, arquibancada. O Marcílio está preparando todo o conforto para o torcedor, e dentro do campo segue os treinamentos técnico, tático, físico, com os jogadores que ali estão, outros que vão chegar também, e a campanha forte ainda do Marcílio Dias para que o torcedor se associe. Então a gente da imprensa também está fazendo uma campanha forte para essa associação do torcedor fazer a sua parte e conseguir ajudar a equipe em 2019, principalmente com a carteirinha de sócio na mão. A gente está muito otimista aí quanto ao campeonato, até peço que o torcedor realmente venha se enganjar a essa campanha do clube ali, se afaste um pouco lá daquele torcedor que sempre que tu conversa com ele, não, o Marcílio não vai sair disso, o Marcílio nunca sai disso, então se afasta um pouco desse torcedor, que talvez nem seja torcedor tão negativo ali, como diz o nosso professor Leandro Carnal, né? Não toque tambor para maluco dançar. Então, se começar a falar muito assim, se afasta um pouco, vamos ser mais otimistas e vamos acreditar aí no Vaguinho, nessa equipe que está sendo montada do Marcílio Dias. É que, na verdade, nós temos que analisar de que o Marcílio Dias está vindo de uma fase de recuperação. Ele chegou praticamente no fundo do poço, com grandes dificuldades, sem credibilidade. As últimas administrações do Marcílio Dias foram problemáticas, e esse grupo que pegou agora e está indo para a sua segunda gestão, esse grupo demonstrou que está preocupado em todos os ângulos. Ele está preocupado com o lado administrativo, financeiro do clube,
Ele está preocupado em sanear as bagaças e os pepinos adquiridos e produzidos no passado, estão querendo fazer isso, e não é fácil você fazer tudo isso. Inclusive, tendo hoje o Marcílio Dias, o centro comercial, que é uma das fontes de renda, com prejuízo. Ultimamente agora, essa atual diretoria, juntamente com o Conselho, fizeram um ajuste de conduta com o Tribunal do Trabalho para poder amenizar a situação. Então eles têm que tirar da receita para pagar dívidas e tirar da receita para formar o time de futebol. Então você tem que ter uma varinha de condão para poder verter dinheiro para tocar o futebol. E o futebol não é barato. E a gente sabe aqui, e até nós discutimos aqui, eu e o Ingo, por várias vezes, que nesse momento é o pior momento para a equipe que tem o dinheirinho contado. É pior momento. Por quê? Porque eu pretendo contratar o Ingo para ser o meu goleiro. Eu vou conversar com o Ingo dentro das minhas possibilidades financeiras que está estipulado, que para pagar um goleiro, o valor do goleiro é X. E eu vou ter que discutir com o Ingo desse valor X, sabendo que o Ingo vale muito mais do que aquilo. Mas eu tenho que negociar dentro daquele parâmetro. E o Ingo fica na conversa comigo, pois vamos ver o que dá para cá, para lá, e começa a esticar para lá. Vem um outro time e diz, ô Ingo, eu te dobro a proposta do Marcílio. O Ingo vai embora. Então é um momento difícil de você formar o seu elenco nesse momento. Por isso é que eu tenho dito aqui várias vezes, quer ter o jogador nas suas fileiras, acerta, assina e registra o contrato na federação. Foi o que aconteceu com o Léo Rigo, né, Eládio? O Léo Rigo, o Bragantino pagou 3 vezes mais o valor do salário dele e ele tinha uma cláusula ali no contrato do Marcílio Dias, caso alguma equipe do Campeonato Brasileiro Série A ou Série B houvesse interesse pelo jogador ou um clube da Europa, o Marcílio teria a obrigação de liberar o jogador. E, infelizmente, o Léo Rigo, que era cotado como um dos titulares aí para a Série A, foi embora para o Bragantino. Então, o Marcílio está muito cauteloso nessa área, mas é como você citou. A questão financeira de negociação é muito complicada. É bem aquele negócio. Quem tem pouco sempre gasta o limite. Quem tem muito também gasta o limite. É a forma de gasto. A gente está vendo também lá no futebol gaúcho, lá o Renato, até domingo está para dar uma resposta para o Grêmio. O Grêmio falou, olha, a gente não vai dar o passo maior do que a perna. O que a gente tem para gastar é esse X aqui, se der, deu, se não der, a gente vai atrás de novo técnico. Na verdade, se todos os dirigentes tivessem consciência profissional, as coisas poderiam ser bem mais fáceis. Porque o que acontece? O dirigente, ele promete o que não pode pagar. E leva o profissional para trabalhar com ele. E o profissional, quando chega lá, não é nada daquilo que foi determinado. E quando é treinador, você já está lá, você já não foi para outro time, você vai ter que esperar uma outra brecha para poder trabalhar. Então, se todo mundo fosse assim, não ficava hoje. Eu acho que até hoje ainda o Lauro Búrigo deve estar recebendo salário de time que ele trabalhou. Com certeza. Não, é porque assim, eles contratavam ele, não pagavam, ele botava na justiça, aquilo rolava, e um dia vai explodir, um dia vai vir. O Vanderlei Luxemburgo parece que está até hoje recebendo do Flamengo. O caso, e antigamente, Eládio, era assim, tu ia para uma grande equipe, porque ali tu tinha certeza de que tu ia receber e ia ficar tranquilo. Hoje tu vê a situação do Marcílio Dias, a folha de pagamento deste ano está totalmente zerada, está totalmente em dia. Enquanto que tu vê equipes do futebol carioca, que são consideradas as grandes equipes, ainda ontem o Fluminense pagou a folha para que a equipe pudesse jogar. Então, o Marcílio Dias corre atrás, tenta da melhor forma possível. O patrocinador principal do Marcílio, que é uma empresa de contêineres ali, ele já tem esse patrocínio para 2019, já assegurou que vai ser o patrocinador. Em compensação, ele não exige a frente da camisa. Ele disse, olha, a gente vai patrocinar, só que não exigimos. É algo excepcional. No caso, é um parceiro que está com o Marcílio Dias. Exatamente. Não é um patrocinador, se eu quero o melhor local da camisa, eu quero. Ele não exige. Ele não quer. Ele não exige. Até porque também não dá para exigir, porque o que ele deve estar pagando não é aquela coisa para exigir. Inclusive, a folha salarial da Série B e a folha salarial da Copa Santa Catarina foi paga por ele, então todo o salário dos jogadores foram pagos por este patrocinador. Então, e ele
já assegurou a 2019. Então, o que o Marcílio corre atrás são de outras situações. Agora já me interessou. O patrocinador master do Marcílio Dias Exatamente. bancou a folha de pagamento da Série B. Isso, adiantado. Tá? Bancou. Ele vai bancar a folha de pagamento da Série A? Provavelmente, Eladio, vai bancar dentro daquele termos, um exemplo, 150 mil é a folha salarial, então ele banca. Caso o Marcílio precise de um centroavante mais top, ou precise de um jogador mais top, e ultrapasse essa renda aí o Marcílio tem que começar a administrar com o patrocínio que vai na frente da camisa, com o patrocinador que vai na manga da camisa. Então, daí, além daquele limite ali, ele tem que assegurar. Já é um bom passo, já é um bom passo você ter um valor estipulado. A minha cota de participação no Clube Náutico Marcílio Dias é uma cota, vamos aqui também tudo na hipótese, a minha cota é uma cota de R$150 mil. Se o Marcílio Dias quiser fazer um time de 500 mil, o Marcílio Dias vai ter que buscar os 350 mil em outro lado, porque eu só vou dar 150. É por aí? É bem por aí. Essa é a cota, foi o que aconteceu na Série B, foi o que aconteceu na Copa Santa Catarina, só que o Marcílio ficou dentro dessa cota aí, pagou os salários todos até a Copa Santa Catarina no final, zerou e deixou o caixa em dia nesses termos aí. Então, o Marcílio busca um novo parceiro aí, principalmente para frente da camisa, e a gente está de olho, assim que surgir, a gente vai anunciar. Um outro detalhe, Ingo, eu já militei no futebol, já trabalhei como preparador físico, treinador. Eu não gosto de trabalhar da forma como o Marcílio está trabalhando. Eu preferiria marcar para o dia 10 de dezembro, ou dia 5 de dezembro, enfim, qualquer dia de dezembro, para reunir todos os atletas que vão estar comigo no Campeonato Catarinense de 2019, para começar um trabalho conjunto. Então agora, como você já falou, o Marcílio Dias faz uma semana, vai fazer uma semana, né? Começou essa semana. Começou essa semana. Vai fazer a primeira semana de trabalhos. E esses trabalhos, eles são designados ao preparador físico para poder preparar o jogador. Então eu vou pegar uma leva que chega agora, daqui a pouco, daqui 15, 20 dias, vou pegar outra leva, vou ter que ter um outro trabalho, outra filosofia, um outro remanejamento, um outro planejamento. A gente que trabalhou aí nesse âmbito aí de parte física tem total razão, porque é considerado uma pirâmide, né? Tu treina conforme uma pirâmide até chegar ao topo da pirâmide, é a final do Campeonato Catarinense, ali é o topo, então tem que ir fazendo essas fases, tendo cuidado para não ter problemas físicos. E é realmente isso, começar agora com um grupo e daqui a uma semana, 10 dias, começar um outro grupo, aí a condição física precisa ser tratada diferente para que eles possam chegar junto ali nessa pirâmide. Até porque, assim, pega esses jogadores que já estão acertados, o seguinte, vai dar uma descansadinha aí, porque não vai ter Natal, não vai ter primeiro do ano, não vai ter nada, nós vamos tocar direto, porque dia 16, dia 17, dia 16 começa o campeonato, dia 17 o Marcílio Dias já enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó, e nós vamos ter que estar em ponto de bala. Então, aproveita aqui esses 2, 3 dias aqui que eu vou te dar, mas no dia 5 de dezembro eu quero todo o grupo aqui comigo para começar o planejamento. Vamos fazer a preparação física, para depois então o Vaguinho pegar e fazer a parte tática e técnica e determinar a filosofia de jogo para o Campeonato Catarinense. O essencial, o que seria o interessante é começar juntos. Essa semana, quando começou, tinha que estar a maioria, pelo menos 25 jogadores juntos, porque o grande ponto positivo do Marcílio Dias é esse tempo que ele tem para fazer esse condicionamento físico e esse treinamento, enquanto que as outras equipes, como a gente já citou aqui no programa, Chapecoense, Criciúma, Avaí, que terminou agora, eles vão ter que dar 30 dias de férias para os seus jogadores. Então, eles vão começar a temporada provavelmente com a equipe aspirante. E o Marcílio não. O Marcílio tem esse tempo aí para conseguir fazer a equipe jogar redondinho. Só que o tempo está passando, os jogadores não estão chegando, são poucos os que estão chegando, e está indo para a final de ano aí, o Marcílio vai perder um tempo precioso que teria para entrosar, principalmente a parte física e a parte técnica da equipe. Tá, então, Toninho Camarão foi oficializado, preparador físico do Marcílio Dias, e teve aí o seu filho como também nomeado como técnico de goleiro. Preparador de goleiros ali, segue ali tudo em casa, ali tudo redondinho ali, e os trabalhos aí tendo continuidade, acredito que
que está bem encaminhada aí, só esperamos que cheguem o grupo, fechem o grupo para que possam somar juntos. Vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos voltar a falar a respeito do caderno de encargos da federação e também da possibilidade de aumento de clubes na Série C do Campeonato Catarinense. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias e segundo o Ingo, o Marcílio vai ter ponto de ônibus? Olha, tá gerando uma polêmica aí, até é um marketing bom. Muitos names aí na internet aí, que jogadores que não for bem no campeonato já vai ficar no ponto do ônibus ali, o ônibus vai levar embora, porque realmente são 2 pontos daqueles de vidro que o Marcílio vai utilizar para banco. É claro que vai adaptar, vai colocar cadeiras ali, vai servir como o banco de reserva do Marinheiro. Ontem ainda até o... É que na verdade vocês são maldosos. É que na verdade o design do banco de reservas do Clube Náutico Marcílio, do estádio Doutor Cid Luz, ele tem um formato dos pontos de ônibus aqui da cidade de Itajaí, como outras cidades aqui do Brasil. Então, aquele ponto de ônibus que tem os vidros, né, que protege as laterais, protege o fundo, e você tem ali, vai ter aquela cadeirinha estofada, aquela cadeirinha alta estofada também, não? Não, Eladio, ali da Recaro, está muito cara da Recaro, ali parece que é R$ 1.500 cada assento, e ontem até o Jânio Flávio fazia essa tua citação também. Não, mas é o design que é diferente. Aí disse, não. Torcedor, quando ele chegar no estádio, ele pega o ônibus, ele vai olhar, é um ponto de ônibus, eu conheço, é um ponto de ônibus mesmo. Então, esse design aí, eu acho que não vai passar muito certo ali. Só para nós ter uma noção aqui, nós estamos fora do estádio, tá? O torcedor está lá e eu também estou aqui, e você está visualizando que você já esteve lá. Ali onde é a pista do Marcílio Dias vai ser asfaltado. Ali onde é a pista. Isso. Onde a pista vai ser já foi? É o projeto. Já foi asfaltado? Ainda não. Então vai ser asfaltado. E esse banco vai ficar ali, naquele setor? Isso, ali naquele setor. Então não vai ter mais trânsito de carro ali naquela área ali? Provavelmente ali já não tem mais. O pessoal fica na parte da Marcos Conde ali naquele espaço ali, dali eles adentram ao portão e vão até os vestiários ali. A parte de trás do banco, onde eram os antigos bancos, ali vão ser tudo camarotes de vidro, onde vai ficar as delegações adversárias e a própria delegação do Clube Náutico Marcílio Dias não vai ficar mais exposto lá em cima do estádio, na coberta, recebendo aquelas famosos elogios lá. Então vamos fazer aqui um desenho para que o torcedor também possa entender como é que vai funcionar e como é que vai ficar ali. Os bancos vão ficar na pista. Atrás vai ficar os camarotes, tudo isso? Isso, tudo de vidro. Os camarotes vão ficar ali embaixo, ali. Mas o banco vai ficar na frente dos camarotes? Não, provavelmente ele deve ficar numa situação... Numa lateral? Talvez que não venha atrapalhar a visão dos camarotes que se faz necessária, né? Então, e atrás das goleiras ali parece, pela exigência da federação, vai ter também dois estilos assim de banco para que os repórteres possam trabalhar. Então essas são as novidades da modernidade do estádio Doutor Cid Luz? Exatamente, e se contando também que o gramado tá excelente, tá aquele gramado realmente que quando o boleiro olha para o gramado, dá vontade de bater uma bola aí, porque tá um tapete. Mas precisa entrar lá, né? Primeiro precisa entrar lá, né? Para ver se tá assim. Agora eles vão dar aquele corte, vão dar aquele tratamento ali, provavelmente vão fazer a bola rolar para ver como é que vai estar como você falou, vai estar esse nível do gramado ali para a bola rolar. E do outro lado, lá na rua Almirante Barroso, a situação está ainda a mesma, a situação continua a mesma ainda. Os administradores do futebol, que é o Hudson, ele já conseguiu organizar a documentação para voltar a fazer o seu trabalho? Aí, lá do outro lado, o Hudson está na correria atrás de juntar toda essa documentação que foi pedida pela juíza aqui do Fórum de Itajaí. Ele apresentou apenas, segundo informações, uma planilha com os números ali, os gastos, e a juíza pediu que fosse anexado todos os documentos juntos. Então, o Hudson está nessa correria essa semana aí para que consiga colocar em ordem aí a
a situação do NEC junto à parceria ali com o Clube Náutico Almirante Barroso. Acredito que até amanhã, provavelmente, a gente deve ter novidades aí quanto a essa prestação de contas. E com relação ao Atlético Itajaí, que terminou a sua participação no Campeonato Catarinense da Série C, não conseguiu passar para a Série B, continua só o trabalho de base, o Rony Aguilar continua ainda na administração do time base do Atlético Itajaí? O Rony se mantém ali, foi passado que vai manter o trabalho nas categorias de base, vai se manter, pelo menos até então foi essa a informação do Clube Atlético Itajaí. Eles trabalham a base, até porque no início do ano aí, teremos aí vários campeonatos de base e o Clube Atlético Itajaí conquistou agora recentemente 2 títulos aí da ACEF no Sub-15 e no Sub-13, então a equipe está muito forte aí para fazer um campeonato catarinense de qualidade. E aqui no Campeonato Catarinense, que está pronto para o início em janeiro, os adversários do Marcílio Dias, e você falava ali que atletas da Chapecoense, do Figueirense, do Avaí vão ter que ter uma folga e não vão praticamente estar completos na primeira rodada. Isso quer dizer que facilita, porque o Marcílio Dias pega a Chapecoense, pega o Criciúma, Tubarão e Brusque. São os 4 primeiros times que o Marcílio Dias enfrenta. Exatamente. Pega a Chapecoense aí na primeira, o Criciúma. Chapecoense lá em Chapecó, Criciúma aqui Tubarão lá. Tubarão. Brusque aqui. Brusque, o Avaí, né? Brusque e Avaí aqui, os dois. Os dois na sequência. Então, a grande vantagem de jogar contra essas equipes grandes no início do campeonato é que vai pegar provavelmente a equipe aspirante e categorias de base dessas equipes como o Chapecoense, o Avaí, o Criciúma, por eles ter que darem 30 dias de férias ao seu elenco. Tanto que a Chapecoense faz o seu último jogo domingo contra o São Paulo ali em Chapecó e daí então na segunda-feira já se conta 30 dias aí que terão que ficar de folga. E depois que se reapresentarem, aí começa todo aquele trabalho de preparação física, técnica, tática. Então, praticamente só no segundo turno é que teremos a equipe pronta aí das grandes equipes para jogar o Campeonato Catarinense, mas a gente não pode se deixar enganar. Um exemplo é o próprio Atlético Paranaense, que foi muito bem ontem contra o Fluminense. O Atlético Paranaense foi campeão paranaense jogando com a equipe aspirante sob o comando do técnico Thiago Nunes. Na verdade, o Atlético Paranaense ele faz um trabalho aqui no sul do país. Era feito pelo Internacional, feito pelo Grêmio, depois eu não tive mais muitas informações, mas o Atlético Paranaense ele tem dado assim, uma resposta para o trabalho de base e ele tem mantido vários jogadores e emprestado vários jogadores para todos os times do Brasil e fora do Brasil. O exemplo aqui em Santa Catarina que vem sendo feito, é claro que no profissional acredito que a diretoria deu uma mancada em terceirizar o futebol, que foi o Figueirense. O Figueirense apresentou Emerson Maria, novo técnico do Figueirense, Emerson Maria. O Figueirense terceirizou o futebol, mas ele deu um grande passo. Mas terceirizou o futebol profissional ou a base? Ele terceirizou o profissional. A base, ele deu um grande passo em colocar a base, o aspirante, para jogar a Copa Santa Catarina. O que ele fez com isso? Ele conseguiu ver os jogadores que provavelmente vão iniciar o Campeonato Catarinense. Tanto é que o destaque da Copa Santa Catarina é um garoto do Figueirense ali, de 21 anos ali. Então o Figueirense conseguiu fazer essa transição de jogar a Copa Santa Catarina e já sabe mais ou menos a equipe que deve estrear no Catarinense. Bom, aqui então, na situação dos nossos times no Brasileiro, amanhã nós vamos conversar mais a respeito disso, das possibilidades. A Chapecoense, com todo esse clima, com toda essa situação agora de 2 anos da tragédia e estar numa situação complicada dentro da competição, vai jogar em casa contra São Paulo. Eu acredito que deva ser lotação máxima do Índio Condá, porque há necessidade de uma vitória, e uma vitória faz com que a Chapecoense permaneça na primeira divisão. Você acha que o Índio Condá vai ser pequeno para esse jogo de domingo contra o São Paulo? A todos os fatores, Eladio, levam para esse lado aí. Começar pelo valor do ingresso. A Chapecoense colocou o ingresso a R$10, a meia R$5. Então, a começar pelo ingresso. É uma semana que hoje
já iniciou ontem à noite. O estádio está todo movimentado devido a esse fato de 2 anos do falecimento da equipe. Então, eles vão levar todo esse fato da semana para o vestiário domingo e essa motivação para o jogo domingo deve ser impressionante para vencer a equipe do São Paulo. Então, acredito muito numa vitória da Chapecoense domingo contra o São Paulo. E só um detalhezinho aqui, não é curioso, mas é que normalmente acontece. Nós tivemos troca de treinadores em várias equipes que vão para a primeira divisão. Tivemos a troca no Brusque, até em função de que o Pingo foi promovido, que o Pingo foi contratado pela equipe do Caxias, de Caxias do Sul, antes de terminar o campeonato. Ele simplesmente falou com a turma do Caxias o seguinte: eu preciso terminar o meu ciclo no Brusque, depois eu me apresento lá. Isso aconteceu. E o Paulo Baier está na equipe do Brusque. Paulo Baier, que foi campeão da Série C do campeonato pelo Próspera. Então já está aqui também. E o Vaguinho retorna à equipe do Marcílio. Exatamente. Então, Vaguinho no Marcílio. Também no Figueirense tem o Wagner Lopes. O Emerson Maria. Não, no Joinville, não, no Joinville. É, isso. E agora o Edson Vieira é o treinador do Hercílio Luz também. Então teremos aí um campeonato bem forte, aí, principalmente em termos de comissão técnica, muito expressiva no campeonato catarinense. Aí vai dar uma pegada boa. Nós vamos daqui para frente agora falar a respeito desses nossos times, dos treinadores, da forma de trabalho, preparação, porque 30 dias de dezembro passa correndo. Um abraço. Amanhã estaremos de volta para analisarmos com mais profundidade a final do Campeonato Brasileiro, principalmente final lá para o grupo de baixo. Um abraço. Tchau, Ingo. Até amanhã. Um grande abraço.